E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir, Senhor Deus, a direção do teu Espírito para meditarmos nela, porque não queremos olhar ela com os nossos olhos humanos, racionais. Eles apenas servirão, Pai, para instrumento do teu Espírito, para que o Senhor revele a tua vontade a nós. Fale conosco, fale com as nossas vidas, e que esta palavra, Senhor, não fique na nossa mente, mas ela desça até o nosso coração, para produzir vida, para produzir atitudes novas, para nos levar a compreender os teus propósitos para as nossas vidas. Assim, Pai, nós colocamos cada vida aqui presente, Senhor Deus, para que o Senhor use com graça, Senhor Deus, através do teu Espírito, para que cada um receba essa porção, Senhor Deus, e possa, Senhor Deus, ser beneficiados pelos efeitos de vida da tua palavra. Faça isso por amor e por graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, no domingo passado nós falamos algumas coisas para a igreja que eu vou repetir agora um pouco, porque muitas pessoas não estavam domingo passado aqui. Eu disse que nós voltaríamos um pouco no tempo, estaríamos dando uma palavra para a igreja, uma palavra pastoral com relação àquele período do mês de junho, né, quando nós completamos 10 anos de emancipação, e nós tivemos alguns pregadores aqui ministrando a palavra, e nós recebemos palavras proféticas, palavras abençoadas, né, individualmente e como corpo de Cristo também. Mas eu tinha uma palavra guardada no meu coração que eu queria transmitir para a igreja. Então eu fiz isso no domingo passado, mas quero dar uma continuação ainda hoje a esta palavra. Depois nós terminamos a nossa festa de 10 anos, né? Aí nós encerramos. Mas a verdade, irmãos, é que nós, falando sobre o domingo passado, falando em Efésios capítulo 1, nós olhamos para a igreja naquele momento como se estivesse olhando para nós mesmos, mas olhando para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, uma igreja da qual o apóstolo Paulo ele começa tecendo vários elogios da igreja de Éfeso, dizendo que ele ficava muito feliz quando ele olhava para aquela igreja e via o amor que eles sentiam uns pelos outros, a fé que eles tinham, o amor, o comprometimento que eles tinham um para com os outros, né? Mas ele fala, mas eu oro, apesar de eu ver tudo isso em vocês, eu oro para que Deus abra o vosso entendimento, para que vocês possam enxergar a vocação que Deus tem preparado para cada um de vocês. Então nós entendemos que quando nós nos convertemos, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos reunimos como igreja, não é o fim.
A nossa conversão, né, o nosso momento que nós encontramos com Deus não é o fim, é o início de uma caminhada. E depois nós usamos o livro de Esther para mostrar que existe um chamado, que nada acontece por acaso. Naquele momento em que Mardoqueu diz para Esther: olha, talvez você esteja como rainha hoje para que pudesse livrar os judeus, para um momento como este que nós estamos vivendo. Então, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele tem um plano, Ele tem um chamado para as nossas vidas. E aí quando nós nos remetemos lá a Apocalipse capítulo 2, quando fala sobre a igreja de Éfeso, nós vemos Deus então, Jesus falando, uma carta escrita para o próprio Senhor Jesus a João, e Ele dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês são pessoas, olha, que sabem discernir o mal, eu sei que vocês são pessoas que cumpriram, tem um labor muito grande na vossa conduta, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. E aquilo ali Jesus estava dizendo: olha, vocês estão trabalhando com afinco, vocês estão fazendo as coisas do jeito que precisa ser feita, vocês estão discernindo o que é certo, o que é errado, vocês estão corretos, mas vocês não estão fazendo mais como vocês faziam, com amor. E eu disse até que nós, por algum tempo, éramos conhecidos como uma igreja do amor, uma igreja que amava muito as pessoas. Então fizemos esse paralelo também. Mas na verdade, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como nós podemos resistir ao tempo durante uma caminhada cristã. Porque me parece, eu não sei, mas eu tenho já 30 anos de convertido, e quando eu olho para 30 anos atrás, e eu vejo a maneira como os crentes eram, e eu vejo hoje, eu me assusto, não é? Em quase todos os sentidos, era muito diferente o comprometimento, a busca de Deus, a maneira de viver o Evangelho, a forma como ele era pregado, anunciado, existe uma diferença muito grande. E muitos, nesse período de 30 anos de convertido, eu vi muitas pessoas desviarem do caminho do Senhor, se apartarem do caminho do Senhor, não é? Pessoas que eram cheias do Espírito Santo, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas, tinham dons, adoravam o Senhor, louvavam ao Senhor juntos conosco, e hoje não estão mais conosco e não estão também em outra igreja. Se tivesse outra igreja, glória a Deus, mas não estão também. O que aconteceu nesta caminhada? O que aconteceu na vida dessas pessoas que levaram ela a não resistir o tempo da vida cristã, a caminhada cristã? Será que a caminhada cristã foi pesada para eles? Será que a caminhada cristã tem sido pesada para nós? O que é que nós precisamos fazer para nós resistir ao tempo? Não é? E algumas coisas têm acontecido hoje no nosso cotidiano que talvez nos ajude a compreender isso, e é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. O último versículo que nós lemos aqui, o 13, ele tem a resposta, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor... Aliás, esse aqui é o 12, né? O amor se esfriará de quase todos. O 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então vamos repetir isso? Aquele, pois, que perseverar até o fim, o que vai acontecer com ele? Será salvo. Então, perseverar até a metade da caminhada cristã não é suficiente. Perseverar 10 anos não é suficiente. Tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero começar essa reflexão de hoje fazendo uma pergunta. Eu acho que não vai ter, mas tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de convertido? Mais de 50? Então fica em pé, nós vamos dar uma salva de palmas para Neide. Né? Muito bem, Neide. Glória a Deus por tua vida, viu? Amém? Pode sentar.
Tem alguém aqui na igreja com 40 anos de convertido? Não vale de novo você levantar, Deide. 40 anos. 30 anos. 30, já tem mais. Pode levantar também. 30 anos de convertido. Eu também. Vamos aplaudir, gente. 20 anos. 20 anos. Tem lá atrás. Aqui também. Olha. Mais um aplauso, né? Amém? 10 anos. Agora vamos parar de aplaudir. Não, 10 anos, vai. 10 anos. Bastante, muito bem. 5 anos. 5 anos. 2 anos. Eu. 1 ano de convertido. Alá, amém. Amém. Então, amados, o que eu quero falar nessa noite é como nós, né, podemos ser cristãos, né, que resistem ao tempo, como esses irmãos que permaneceram firmes, né, como essa irmã que chegou, que está 50 anos, que ela é cristã. Nasceu já, né? Já nasceu assim. E parece que esse texto de Mateus 24, Jesus nos dá algumas dicas a respeito disso, né? E no verso 3, então, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles estavam ali conversando com Jesus e eles falaram para Jesus, estavam saindo do templo, e quando Jesus se aproximou dos discípulos, eles falaram: olha que construção bela. Jesus falou para ele assim: tudo isso em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Eles não falaram nada, eles ouviram aquilo e se aquietaram. Mas depois, lá quando chegou no Monte das Oliveiras, eles então questionaram, chamaram Jesus em particular e questionaram Jesus a respeito de quando então seria o fim dos tempos. Quando seria o fim do mundo? Então, a primeira coisa que eu creio, irmãos, é que não há como nós termos uma vida cristã duradoura, não é? Se nós não fizermos uma manutenção periódica. E eu vou começar por uma situação, pela nossa vida de oração. O Ronaldo tem feito um trabalho assim muito forte nessa área de oração, né? Qualquer grupo da igreja que você entrar, você vai encontrar uma mensagem do Ronaldo falando sobre oração. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão, porque isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte, isso é uma segurança para uma vida cristã duradoura. É uma das coisas, são muitas, mas nós vamos falar das que eu julgo principais, ou principal. Então, olha só, os discípulos chamaram Jesus em particular. Diferente de nós, os discípulos, eles não precisavam orar, o noivo estava com eles. Jesus, nós estamos precisando disso. Senhor, nós estamos precisando daquilo. Jesus estava junto deles. Não é? Mas nós, o que a Bíblia orienta? Para nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta, e aquele que nos vê naquele lugar secreto vai nos ouvir. Mas aqueles discípulos descobriram uma coisa, irmãos: tem coisas que nós podemos falar em público, mas tem coisas que é em particular. Tem coisas que é em particular. Por exemplo, quando você tem um problema familiar, você não chega assim, vamos falar aqui, vou contar um problema familiar meus aqui, irmãos, porque, não, chegar em casa a gente conversa sobre isso, né? Chegar em casa a gente fala isso em particular. Pois é, na nossa vida cristã, nós também precisamos ter o nosso particular com Jesus, com Deus. Irmãos, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, de podermos estar
na presença dele, para falar dos nossos segredos mais profundos, das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, se nós não tivermos essa possibilidade, irmãos, ou nós vamos carregar isso dentro de nós, ou nós vamos despejar isso em alguma pessoa, ou alguma atitude nós vamos tomar, mas nós não vamos suportar carregar tudo isso, todo esse peso que sempre vem sobre nós. Então, os discípulos, apesar desse assunto ser um assunto mundial, né? Porque quando vai acabar o mundo, quando tudo vai se acabar, né? Eles chamaram Jesus em particular. Então isso é uma segurança para nós termos uma vida cristã duradoura. Se você hoje, depois do culto, você chamar essas pessoas que estão aqui há mais de 20, 30 anos, que estão firmes, que não se desviaram, que não se desanimaram, se você perguntar para elas o que aconteceu, qual foi o que sustentou você até agora no caminho, eu posso ter certeza, dizer, porque na minha vida foi assim, é a oração. É a oração que nos sustenta. Pode haver uma época que a gente fraqueja um pouco na oração, que a gente se distancia um pouco da oração, acontece isso, mas logo nós vamos perceber que sem aquilo nós não temos condição de viver. Não dá para viver uma vida cristã sem oração, sem uma vida de intimidade com Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quantos aqui tem carro? Quantos tem carro? Se você não tem que, aliás, você já descobriu que você tem que fazer manutenção periódica no seu carro? Sim ou não? Você já ficou alguma vez na mão porque você não fez manutenção? Não é? O que acontece? A importância da manutenção, irmãos, é para evitar dores de cabeça lá na frente. Quando você faz a manutenção, o objetivo é esse. Até na saúde, né? Se você vai e faz alguns exames preventivos para poder cuidar antes que aconteça algo pior. Agora imagina, você não faz uma manutenção no seu carro, aparece uma viagem de surpresa, não dá para ir porque está sem bateria. O farol não está acendendo, preciso trocar óleo, preciso fazer isso, o pneu está careca, não é? O que acontece? Você vai perder a oportunidade. Então, assim como nós temos que fazer manutenções periódicas das coisas naturais, nós temos que ter a vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, é uma caminhada. Ora, a Bíblia, quando você encontrou com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Ora, se você nasceu, você não existia, você passou a existir, na verdade, né? Morreu aquele homem, morreu o velho homem, nasceu um novo homem. Agora, esse novo homem precisa se alimentar. Esse novo homem precisa ter comunhão com o seu Criador. Agora, acontece que esse homem que nasceu de novo, não é o homem físico, é o homem espiritual. Então, esse homem espiritual que nasceu, ele precisa agora caminhar para um crescimento em Deus. Ele precisa desenvolver a vida dele e crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Para isso ele precisa de alimento. Para isso ele precisa que aquele que é Senhor da sua vida lhe dê o combustível necessário, o alimento necessário para que ele possa crescer. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Então, nesta caminhada nós precisamos de manutenções periódicas. Por quê? Porque esse homem espiritual, ele habita num homem carnal, tendenciosa ao pecado, tendenciosa ao erro. Então é uma transformação, é uma conversão, é uma mudança de vida. E nessa mudança de vida, algumas coisas vão acontecer que vai nos tirar daquele lugar que Deus quer que nós estejamos e por onde nós devemos caminhar. Então, quando isso acontece, nós rapidamente precisamos fazer uma manutenção periódica. E essa manutenção periódica, irmãos, é nós irmos para a presença de Deus, é nós voltarmos para o Senhor, nós voltarmos para aquele que tem o dom da vida, que nos deu a vida. Quantos podem dizer amém?
Então, amados, assim como nós, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, na caminhada cristã, não pense que nós não passamos por dissabores, por lutas, por dificuldades na questão espiritual. Passamos. Se você olhar os personagens bíblicos, eles passaram por lutas e dificuldades também. E aqueles que recorreram rapidamente ao Espírito Santo e a Deus, eles foram libertos, eles foram alcançados e revigorados na presença de Deus. Então, aqui os discípulos perguntaram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda, qual será o fim dos tempos? Amados, é muito fácil nós perdermos a mira, perdermos a perspectiva da volta de Jesus. É muito fácil. Eu pergunto para você, quanto nesse mês você pensou na volta de Jesus? Quantas vezes? Meia? Quantas vezes você pensou na volta de Jesus? É muito interessante que à medida que o mundo evolui, à medida que as coisas se tornam mais fáceis, à medida que os recursos chegam mais rápidos nas nossas mãos, mais nós distanciamos da perspectiva da volta de Cristo. Sim ou não, irmãos? Sim. Agora, eu garanto para você que aqueles cristãos perseguidos, eles oram muito mais para que Jesus volte do que nós. Sim ou não também? Vocês estão entendendo, amados? Acontece, irmãos, que quando nós estamos em contato com o Senhor, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, o que acontece? Quando nós estamos vendo a oração, o que acontece? Nós estamos ligados ao Senhor. Se nós estamos ligados ao Senhor, nós estamos ligados no tempo do Senhor, no Kairós de Deus. Então, quando nós nos afastamos, nós entramos no tempo humano. Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos no tempo dele. No tempo dele, essas verdades bíblicas vão estar presentes em nós. Distante dele, essas verdades bíblicas vão estar distantes. Compreende? Perto de Deus, as verdades bíblicas dentro de nós. Distante de Deus, distante das verdades bíblicas, distante dos valores do reino. Este que é o grande problema. Então nós não precisamos de perseguição externa para nós clamarmos pela volta de Jesus. Nós não precisamos disso. Precisamos colocar isso como foco. A volta de Jesus vai determinar para nós para onde nós vamos, se vamos estar com Deus ou não. Vai ser um momento crucial. E a Bíblia diz que a volta dele será como um ladrão. O ladrão não avisa que vai, não é? Ele pode acontecer a qualquer momento. Então, se nós perdermos essa perspectiva, nós relaxamos. E quando nós relaxamos, ele pode voltar. E as nossas lâmpadas podem estar vazias, sem óleo. Então é uma palavra de alerta. Então quando a oração, presta atenção nisso, quando a oração deixa de ser vital no nosso dia a dia, nós estamos destruindo a nossa vida cristã. Acho que vocês não ouviram, então vou repetir. Quando a oração deixa de ser parte vital do nosso dia a dia, nós estamos destruindo a nossa caminhada cristã. Amém ou amém? E o que vai acontecer? Isso vai nos tirar a possibilidade de permanecer, como o próprio Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós começarmos a destruir aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, está construído em nós, nós vamos perder as forças para nós
perseverarmos. Então nós precisamos estar ligado. Olha o que diz Hebreus, do capítulo 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou ali naquela tradução. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? A minha tradução aqui diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora, irmãos, quantos aqui podem dizer: eu tenho promessas de Deus para a minha vida? Na verdade, todos nós temos, irmãos. Todo aquele que crer será salvo. Isso é uma promessa. Então veja bem, para que essas promessas aconteçam, nós precisamos aprender a viver os princípios e os valores de Deus, conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos perseverar, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. A segunda coisa, se tirarmos desse, que nós podemos tirar desse texto, é que nós precisamos fazer para nós algumas coisas para nós não afastarmos do caminho. Veja o verso 4 de Mateus. Diz assim: ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora aqui nós temos um outro problema, não é? Um outro problema. Essa pergunta, irmãos, é muito importante. Nós precisamos nos voltar para o estudo, o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E mais do que isso, nós precisamos aplicar aquilo que nós estudamos e aprendemos na nossa vida cotidiana. Não basta você apenas ler a palavra. Alô? Estão comigo? Não basta apenas você ler a palavra, você tem que aplicá-la na sua vida, não é? Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, precisa nos confrontar. Por que a palavra de Deus precisa nos confrontar? Porque nós somos tendenciosos para as coisas humanas, caídas do mundo. Então, quando nós lemos a palavra, ela nos coloca no trilho de novo, daquilo que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo, amados? Então, se a palavra deixou de te confrontar, significa que você está se desviando. Alô? Tem alguém aí? Se a palavra te deixou de te confrontar, você lê um negócio, na Bíblia você viu que não pode agir daquela maneira, mas você continua agindo, você está se desviando. Você está se desviando. Amados, quando o conhecimento da palavra não é apreciado por nós no dia a dia, nós não temos vontade de ler a palavra, nós não lemos, só buscamos quando nós precisamos. Quando, irmãos, isso acontece conosco, quando a palavra não é de Deus, não é vida para nós, quando ela não nos confronta, quando ela não nos dirige nas nossas decisões, quando ela não confronta o nosso comportamento, significa que nós estamos desviando. Nós começamos a parecer com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós começamos a agir, não conhecem a palavra.
Agora, amado, aqueles que não conhecem a palavra, eles até, entre aspas, fazem as coisas erradas porque não têm consciência. Mas nós que conhecemos, isso chama-se transgressão. É quando você conhece uma lei e você transgride a ela. Agora, veja bem, nós precisamos conhecer a palavra para que ela nos confronte, para que nós venhamos a mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento, para que assim, dentro daquilo que Deus tem proposto para nós, Ele possa realizar a vontade dEle em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Talvez você esteja falando assim: nossa, eu estou mal, e não estou orando nem lendo a palavra, então eu estou desviado. Tá, você precisa se converter de novo. Você precisa voltar para o Senhor. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava lá junto com o pai, tinha herança, tinha tudo. Um dia ele falou assim: eu quero a minha parte da minha herança, e foi e gastou tudo. Mas um dia ele estava lá, olhando para as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam, e ele disse: nossa, eu poderia ser o empregado do meu pai e voltar lá, porque lá os empregados estão melhor do que eu. Mas e agora, como é que eu vou voltar? Depois de conhecer e abandonar o meu pai. Mas ele voltou. E quando ele chegou a uma certa distância, o pai dele já o avistou e o recebeu de braços abertos. Então, irmãos, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de se converter novamente. E eu estou falando isso, irmãos, quando nós fizemos aquela leitura de Efésios, e depois de Efésios lá em Apocalipse, exatamente isso. Muitas coisas aconteceram e o Espírito falou lá em Apocalipse: olha, levanta onde você caiu, porque se você não levantar, nós vou tirar o candelabro de você. Foi o mesmo que Mardoqueu falou para Esther. Se você pensa que se você virar as costas e não nos salvar, Deus não vai levantar outra pessoa, vai levantar outra pessoa. Então, amados, Jesus disse: cuidado, gente, que ninguém vos engane. Então acontece o seguinte: quando nós não conhecemos a palavra de Deus, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra que você vai ver por aí, você vai acreditar e achar que é de Deus, só porque é bom, só porque fala o nome de Deus. Ah, lá invoca os mortos, mas lê o Salmo. E daí que lê o Salmo? Então muitos profetas surgirão, e os movimentos enganosos que surgem, eles não falam declaradamente. E tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de poder do Espírito Santo de Deus, tem coisas que podem nos enganar, se nós não estivermos firmes no verdadeiro propósito. E estas coisas podem nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. O verso 11... No verso 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, como tem surgido muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Isso é o mais que tem. Hoje está muito evidente a graça extravagante. Graça extravagante é a graça que diz que você pode fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer com você, porque Deus é amor. Não sei se vocês já perceberam isso. Não é tão declarado. Alguns lugares é declarado, e outros é mais ou menos. Amados, isso devia chamar graça irresponsável, não graça extravagante, não é? Vamos pensar um pouquinho. O fato da minha esposa me amar me dá o direito para eu trair ela com outra mulher? Sim ou não? Não dá. Pelo contrário, o amor dela a mim me constrange a não traí-la. Não é assim? Agora, porque Deus me ama, eu vou pegar a palavra dele e jogar no lixo, os valores dele, os princípios dele, e jogar no lixo, porque ele me ama? É incoerente isso. Não tem coerência.
Se Ele me ama, eu tenho que ficar constrangido pelo amor dEle e entregar minha vida a Ele e lembrar que Ele disse: sede santos como vosso Pai é santo. Tem surgido doutrinas que dizem que a igreja não é mais importante. Ora, irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Se alguém não gosta da noiva de Cristo, então tem que estar com problema com Cristo também. Não tem aquele ditado lá que fala: alguém brigou com a tua mulher, arranjou briga com você também, não é? Nós precisamos muito crescer no conhecimento bíblico. Porque, irmãos, é o conhecimento do verdadeiro que nos ajuda a identificar o falso. Você já viu essas pessoas que estão no caixa do banco, coisas que eles passam assim, a mão assim? Não é? E eles sabem se a nota é falsa ou verdadeira? Agora, o Luiz aqui é gerente de banco, né, Luiz? Por que eles sabem que é falso? É de lidar com o falso ou de lidar com o verdadeiro? De tanto pegar notas verdadeiras, a hora que pega uma falsa, sabe, pelo tato. Já deu perceber o que eu quero dizer? De tanto nós envolvermos com o verdadeiro, que é Deus, quando o falso vier sobre nós vamos saber identificar que não é de Deus. Mas nós precisamos exercitar a nossa vida com Deus na palavra, na oração, para que essa verdade, tudo isso possa fazer com que, quando os falsos profetas, os enganadores, aqueles que querem tirar proveito, vierem com a doutrina que não é a doutrina de Deus, da palavra, nós sabemos que é falso e nós refutamos. 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Coloca para mim, por favor. Olha que Paulo falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino, da palavra. Persevera nessas coisas da palavra, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Estava falando para um pastor: olha, cuida bem, cuida de ti mesmo, estuda a palavra, ministra, busca a palavra, porque você vai salvar você mesmo e vai salvar aqueles que te ouvem. Por quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, toma cuidado de si mesmo, toma cuidado do teu ensino, persevere nele, porque se você fizer isso, você vai se salvar e vai salvar outras pessoas que estiverem ao teu lado também. E no verso 10, ele continua dizendo, agora Mateus 24:10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nessa caminhada cristã, que pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos para nós, não sei, sabemos quando Jesus vai voltar. Se nós quisermos ser aqueles que perseveram até o fim, nós precisamos renovar algumas coisas na nossa vida. Uma das coisas que nós precisamos renovar, irmãos, é o nosso amor pela igreja do Senhor. Nós precisamos de renovação nisso. Nós precisaremos também renovar o nosso fervor. O que é fervor? Fervor é quando algo está fervendo. É quando não está frio. Nós precisamos, amados, amar a noiva de Cristo, amar a igreja do Senhor. Eu me lembro do domingo passado nós falamos, Deus nos colocou nesse tempo, nessa época, nesse país, nessa cidade, nesta igreja com um propósito. Poderíamos estar em outro lugar. Existem lugares melhores que esse aqui para você estar no domingo à noite. Mas Deus te colocou aqui. E se Ele colocou aqui com um propósito, nós precisamos saber qual é esse propósito, amar esse propósito,
para que esse propósito se realize na nossa vida e na vida daqueles que serão beneficiados por ele. Jesus estava dizendo: olha, naquele tempo muitos vão ficar escandalizados. Quantos aqui já ficaram escandalizados por causa de algum irmão? Eu me lembro quando eu me converti que eu tinha um programa de um pregador americano chamado Jim Swaggart, né? Todo domingo de manhã eu estava lá assistindo aquele homem. Todo dia. E ele abalou a minha fé. Abalou. Não é que abalou, a gente fica balançado. Como é que pode? Um homem cheio de poder daquele jeito, que pregava daquele jeito, você chorava vendo ele pregar. E de repente ele aparece um baita do pecado. Teve um outro homem que eu pegava as literaturas dele e engolia, comia, Caio Fábio. Depois vem outra bomba. E muitas pessoas deixaram o evangelho por causa de uma decepção. Muitos daqueles que se dizem sem igreja hoje dizem: eu deixei a igreja porque eu fui ferido. Mas o que a Bíblia diz aqui? Que vão te odiar, vão te trair. Não é motivo para nós nos afastarmos da comunhão. Então nós precisamos renovar o nosso fervor, o nosso deleite de estarmos juntos em nossas reuniões. Irmãos, estarmos aqui nesse momento, estarmos aqui adorando a Deus, domingo após domingo, nas nossas reuniões de célula, é o maior privilégio que nós temos, que nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo, nós estamos recebendo a palavra, nós estamos sendo dirigidos com o propósito de Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso mecanicamente, fazendo por fazer, indo por ir. Precisamos de fervor, precisamos de viver isso com intensidade, porque é o que Deus preparou para nós. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Amados, nós não tem como evitarmos os escândalos. A palavra diz, aliás, que aqueles que causam escândalos deveria amarrar uma mó, né? Que é uma pedra de moinho, nos seus pescoços e ser lançado no mar. Aqueles que causarem os escândalos vão pagar por isso, vão responder por isso diante de Deus. Nosso posicionamento é ver o que Deus tem para nós. Na verdade, irmãos, não tem como você ter um pastor que tudo que ele faz você acha que é 10. Bom, eu sou exceção, né, irmãos? Da minha humildade, né? Estou brincando, irmãos. A verdade é essa. Tem momentos que você vai achar coisas que o seu pastor fala e você fala: poxa, o pastor falou isso, ou fez aquilo, viu? Irmãos, ninguém é super-homem, super santo. Nós estamos buscando isso, mas nós somos pessoas como vocês. Nós aqui nessa igreja, nós não temos os pastores como os caras. Nós somos iguais a vocês, só que Deus nos incumbiu de servir vocês. Nosso trabalho aqui é de servo. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Então tem gente, tem irmão, né, irmão? Tem uns irmãos que, né? Não vou falar nada, né? Mas tem uns irmãos que é difícil engolir, né? Tem. Mas sabe aquela história? Como é que é a história mesmo? Os irmãos lá no céu, uma glória, mas aqui na terra é outra história. Porque na verdade, irmãos, nós somos diferentes. E tem pessoas que vêm machucadas para a igreja. Agora, Deus não falou que nós deveríamos gostar das pessoas, mas falou que nós deveríamos amar. Alô? Então, amar é o nosso chamado. Agora, eu posso não gostar do Tom, mas eu amo o Tom. Ele tem umas rabugices dele que eu não gosto, mas eu amo ele. É brincadeira, viu, Tom? Não é verdade isso, é só um exemplo, tá bom? Não leva a sério, não. Então, irmãos, vocês estão entendendo, amados? O que acontece é que a Bíblia diz que nós seríamos traídos, odiados. Vai acontecer isso. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você quer ser como aqueles irmãos que têm mais de 50 anos, você precisa perseverar até o fim.
perseverar até o fim. Vai vir tormenta, vai vir chacoalhão, vai quebrar suas pernas, você vai cair, você vai levantar, mas eu estou aqui firme. Eu não abro mão. Agora, irmãos, me desculpe falar aqui, mas eu vou falar para vocês. Eu nunca vi um povo dodói que nem um povo crente. Se você, por exemplo, às vezes termina o culto, você precisa, eu estou buscando um documento para entregar para uma pessoa, a pessoa está saindo, passo no meio das pessoas, vou, pastor passou perto de mim, nem cumprimentou. Orgulhoso. Pessoal muito ferido, tem que tratar assim, né? Com cuidado, não é? Nós precisamos deixar isso de lado, irmãos. Precisamos deixar isso de lado. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Se o pastor passar para você, ora por ele e fala, deve estar passando algum problema, pastor, está meio esquisito hoje. Deus abençoe a vida dele. Ou qualquer outro irmão, ou qualquer outra pessoa. Não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não seja motivo para nós nos afastarmos do Senhor. Hebreus 12, do 12 ao 15. Hebreus 12, do 12 ao 15. É só para afirmar essa palavra que nós acabamos de dizer. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Próximo. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga comigo, irmãos, diga assim: nenhuma raiz de amargura com nenhum irmão, com nenhum líder, com nenhum pastor possa brotar e me excluir da graça de Deus. Amém? Então, irmãos, quando os pecados daquele que nos rodeiam começam a roubar a nossa fé, não é? Nós estamos dando. Quando o pecado daqueles que nos rodeiam, o que significa? Você tem uma pessoa que você ama, está caminhando junto, tal, e essa pessoa apronta uma boa. Isso não deve enfraquecer a tua fé. Você não pode basear a tua fé no Senhor Jesus Cristo pelos atos das outras pessoas. Você baseia a tua vida cristã pela fé que você tem no Senhor Jesus, e caso a pessoa fez algo errado, o teu posicionamento é orar, abençoar e alertá-la para que ela volte para os caminhos. Esta é a posição bíblica que nós devemos agir. Quantos podem dizer amém a isso? Muitas pessoas hoje estão desviadas por causa, se decepcionaram com um pastor, com um presbítero, com um irmão da igreja, com um líder de célula, porque se decepcionaram por algum motivo. Amados, que isso não seja aquilo que roube a graça de Deus em nossas vidas. Precisamos deixar esses milindres de lado e olhar para o Senhor. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da iniquidade. O que vocês entendem por iniquidade? Quando nós olhamos para a iniquidade segundo o mundo, nós podemos pensar em imoralidade e coisa parecida. Mas na verdade, eu olhei hoje na enciclopédia bíblica, a iniquidade aqui significa rebeldia. Estar rebelde aos princípios de Deus. Esse espírito de rebeldia, esse espírito de iniquidade é o espírito do iníquo, não é? Do anticristo.
ele já está presente na terra, né? É aquele espírito que se rebela contra a palavra de Deus. E, amados, há uma escalada em proporções alarmantes do crescimento do conformismo com a iniquidade, com a rebeldia contra os princípios de Deus. Agora, essas orientações de Jesus, quando ele disse: olha, cuidado, olha, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, são preventivas. Ele está dizendo cuidado o tempo todo, e a Bíblia está sempre ratificando isso. Na verdade, irmãos, quando os pecados do nosso corpo, quando os pecados da nossa mente forem praticados sem afetar a nossa consciência, nós estamos desviando. Nós estamos desviando dos caminhos. Lá em Jeremias 17:9, não precisa colocar, diz assim: o coração do homem mais enganoso do que qualquer coisa. Irmãos, nós não podemos ir pelo nosso coração. Quando eu converso com uma pessoa que está passando um problema, eu falo: e aí, que decisão você está tomando? Ah, pastor, eu estou indo pelo meu coração. Vai me dar arrepio. Porque o coração do homem é enganoso. Nós não podemos, nós temos que ir pela palavra de Deus, e não pelo coração. Então, na verdade, amados, nós precisamos escolher controlar o nosso coração no lugar de deixar que ele nos controle. Nós precisamos controlar as nossas emoções ao invés de deixar que as nossas emoções nos controlem. Uma vida cristã tem emoção, porque tem a presença de Deus, mas não são as emoções que nos conduzem pela vida cristã. Quando nós somos conduzidos pelas emoções na nossa vida cristã, quando as coisas estão bem, Deus é o melhor. Quando as coisas não vão bem, nossas emoções estão caídas, Deus se esqueceu de nós, Deus não ama nós. Nós temos que ir pela palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não precisa provar o amor dele, porque ele já provou quando ele entregou o filho dele por nós. A palavra é que determina a nossa caminhada, não é as nossas emoções. É bom sentir as emoções, é bom, a presença de Deus às vezes é tão grande que nosso corpo treme, nós choramos, nós nos alegramos. Mas isso, irmãos, não vai mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é obedecermos à palavra. Estou sendo claro, amados? Amém. Então, amados, o verso 12, ele está dizendo: mantenha o seu coração aquecido, porque o amor de muitos se esfriará. Então precisamos manter os nossos corações aquecidos em Deus. Mas acontece quando o dinheiro, os bens materiais começa a ser parte dominante dos nossos pensamentos, em como nós vamos conseguir mais dinheiro, mais bem, quando o entretenimento, quando a recreação é a maior parte da nossa vida, quando Deus, quando a condição do mundo, a situação do mundo já não afeta mais a nossa vida, quando você percebe que o perdido está, você não percebe que o perdido está perdido, mas você fala: eu estou salvo, o outro deixa para lá, então você está se desviando. Já falei isso hoje umas 10 vezes, em várias situações. Vamos recapitular aqui, eu anotei algumas coisas para não esquecer. Primeira coisa: fazer manutenção periódica, não é? Da sua vida, de oração, e ajustar sua mira na volta de Cristo. Segunda coisa: se voltar constantemente para o estudo da palavra e aplicar na sua vida. Terceira: renovar o seu amor pela igreja, renovar o seu fervor, o seu deleite, o seu prazer de estar na igreja junto com os irmãos. Não se acostume com a maldade, com a iniquidade. Não vem com aquele papo: normal isso é normal, pastor, todo mundo faz. Não, normal é o que a palavra diz. Compreende?
Mantenha seu coração aquecido, né? Porque o amor de muitos vai se esfriar. Então eu gostaria de fazer uma pequena análise do seu coração agora. O último texto para nós encerrarmos, Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo devido nós colheremos, ceifaremos. Isto se nós não desfalecermos pelo caminho. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, eu te pergunto, você tem boa memória? Tem. Você lembra de quando você conheceu a Jesus? Você lembra disso? Lembra? Olha para a tua vida quando Jesus ocupava o teu pensamento, quando você estava apaixonado por Ele. Você já passou essa fase? Eu passei. Eu ainda estou nela, mas eu lembro claramente o tanto que eu era apaixonado por Jesus. Olha quando você contava os dias para estar na igreja. Você lembra disso? Você não via a hora de chegar o dia para ir na igreja, para ouvir a palavra, para adorar ao Senhor junto com os irmãos? O tempo quando o Senhor, e se você louvava e adorava a Deus com tanta intensidade que você chorava na presença de Deus. Será que só eu que vivi isso? Quantos aqui já viveram isso que eu falei? Então, irmãos, se nós olharmos para essas coisas que nós vivemos, que é o normal da vida cristã, e nós não estamos mais sentindo nada disso, nós não estamos vivendo essa realidade, será que nessa caminhada nós não fomos nos desviando dos propósitos, dos princípios, daquilo que Deus tem para a nossa vida? Ah, pastor, mas é que agora eu alcancei maturidade. Eu estou mais maduro espiritualmente, então eu compreendo que isso é coisa de emoção. Irmãos, anseio por Deus, anseio pela oração, anseio por adorar a Deus, anseio de estar com os irmãos, anseio de ajudar uns aos outros. Ora, se você alcançou a maturidade e você está fazendo tudo isso, amém. Agora, se você só alcançou maturidade e não faz mais nada, então está tudo errado. Você desviou. Estão entendendo, amado? Só reflexão que nós precisamos fazer. Isso é uma manutenção periódica. Nós precisamos fazer isso. Faça uma análise do teu coração. Se por acaso as várias necessidades do dia a dia ocupam o lugar de Deus no teu coração. Será que desde o momento que você se levanta até a hora que você vai dormir, que você vai lembrar que você precisava fazer uma oração? Que talvez você só fez na hora da refeição? Ou talvez você esqueceu? Será que o entretenimento, os passeios, as viagens, o futebol, os momentos de família, que são coisas importantes, mas será que isso não tomou tanto conta do seu estilo de vida diário, que tirou o tempo de você orar, de você ler a palavra? Olha o que Jesus disse: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora vamos olhar para nós como igreja. Será que nós como igreja, nós líderes, nós pastores, pessoal do louvor, pessoal dos ministérios, será que nós estamos nos contentando com uma vida vazia de poder espiritual? Porque paramos de buscar um revestimento de Deus? Estamos fazendo no piloto automático? Ah, estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, agora o resto vai acontecer por
Será que nós não estamos nos contentando com a condição espiritual do mundo? Olhamos para o mundo, pessoas morrendo, casamentos sendo desfeitos, pessoas nas drogas, na bebida, traição, roubo, mentira. É assim mesmo, é o fim dos tempos. Essa é a nossa posição? Sendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Será que nós não estamos percebendo mais que o mundo precisa de salvação? Sabe, irmãos, quando eu preparei essa palavra para trazer para vocês, tudo isso falou muito ao meu coração. Muito. Nessa noite, Deus está falando como nós podemos alcançar a estatura do varão perfeito. Como Paulo disse, não que eu possa dizer que eu já alcancei, mas eu estou em busca. Nós não alcançamos. Nenhum de nós aqui somos perfeitos a partir de mim. Mas a nossa busca precisa identificar que nós estamos no caminho certo. E essa busca, ela é paramentada por valores. É muito fácil nós querermos resolver a nossa vida sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai nos impedir. Então, amados, a pergunta é: que tipo de igreja, de crentes nós vamos ser nos próximos 10 anos? Pastor, mas é difícil. Mas ninguém falou que seria fácil. Não foi difícil para os apóstolos, não foi não foi fácil. Não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para os homens de Deus do passado, não será fácil para nós e não será fácil para a próxima geração. Mas ajuntaremos tesouros nos céus e não na terra. A nossa esperança está na glória, nas promessas eternas de Deus. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Então, amados, concluindo essa reflexão com vocês, que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 2: levanta onde caíste. Eu vou ler para não falar o texto errado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança. O Senhor está dizendo: olha, eu sei, eu estou olhando para vocês, eu conheço as obras de vocês, o que vocês fazem, eu conheço a luta, o trabalho de vocês, o labor de vocês. Vocês são pessoas perseverantes, vocês não suportam os homens maus, vocês colocam à prova a si mesmos e declaram aqueles que apostam que não são e que são mentirosos. Vocês têm perseverança, vocês suportaram provas por causa do meu nome e vocês não se desmoreceram. Essa é a parte boa. Agora ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apesar de vocês serem do jeito que vocês são, e são uma bênção, Jesus está dizendo aqui para o pessoal de Éfeso: mas vocês esqueceram do primeiro amor. Vocês estão fazendo muito trabalho, vocês estão se envolvendo em muitas coisas, vocês estão fazendo muitas situações acontecerem, mas não estão fazendo com o primeiro amor. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Então, queridos, eu queria orar com vocês,
Quantos aqui, por algum motivo, daquilo que você ouviu nessa noite, você pode dizer: eu preciso de uma manutenção. Eu me lembro do salmista quando ele diz assim, acho que Salmo 73 ou 7, não me lembro, ele diz: por um momento eu quase resvalei os meus pés, porque eu comecei a olhar para a riqueza, para o ímpio, e o quanto eles são abençoados, e eu não era. E ele disse que quase que ele perdeu a fé. Mas chegou um momento que ele entrou na presença de Deus. E aí então ele viu a diferença entre ele e o ímpio. Quando ele entrou na presença de Deus. Amados, quando nós entramos na presença de Deus, nós percebemos quem nós somos. Vai ser diferente. Então, muitas vezes, amados, nós vamos olhando para o mundo, olhando para as benesses que o mundo oferece, coisas passageiras, e vamos valorizando mais isto do que a obra do Senhor. E aí o que acontece? Nós vamos nos desviando do propósito. Amados, quando eu falo desviar, não estou dizendo negar a Cristo. Ainda que negar seja um desvio muito grave, imperdoável. Mas o desviar é simplesmente você deixar os propósitos de Deus para realizar os seus. É você deixar os propósitos de Deus para realizar os do mundo. Portanto, se nessa noite você quer... Eu vou ser um pouco ousado com você. Não sei se você vai ter coragem de atender esse apelo. Mas se você quiser se converter novamente, se você sentiu que em algum momento você resvalou os teus pés, você saiu do prumo, e você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, não somente individualmente, mas como igreja também, então eu gostaria que você se colocasse em pé para que nós pudéssemos orar. Amém? Bendito é teu nome, Senhor. Amados, eu já estou de pé, porque eu me incluo juntamente com vocês. Não que eu esteja em pecado, alguma coisa parecida, talvez você não, mas em alguns aspectos eu posso dizer que nós resvalamos os nossos pés, deixamos de cumprir os propósitos de Deus. Então eu queria que você desse a tua mão para o teu irmão do lado. Pai Santo e Pai Bendito, eis aqui parte da tua noiva, um grupo de pessoas que representam a noiva do teu Filho Jesus, que um dia o Senhor voltará para buscar. Senhor, nós estamos numa caminhada, Senhor, talvez como aquele povo no deserto, totalmente carentes de Ti. Nós estamos nessa caminhada cristã, Senhor, e às vezes nós perdemos o sentido verdadeiro do nosso chamado. E os nossos olhos se voltam para algumas coisas que podem nos tirar da Tua presença, do Teu caminho. E nós queremos ser um povo, Senhor, que o dia que a trombeta soar, nos ares nós subiremos para encontrar contigo. Aleluia. Nós queremos ser esse povo. E sabemos, Pai, que o inimigo trabalha 24 horas para nos tirar desse propósito. Mas ele não sabe, ou se ele sabe, ele esquece que nós temos dentro de nós o Teu Espírito Santo habitando em nós. E
o Teu Espírito pode avivar as verdades do Teu reino dentro de nós. Então nós somos um corpo, Senhor. Nós somos um corpo, Senhor, nesse lugar. Nós somos uma família. Nós precisamos, Deus, do Teu Espírito Santo de forma abundante sobre as nossas vidas. Queremos ser cheios da Tua graça. Queremos ser cheios, Senhor, fervorosos do Teu Espírito. Para, Senhor, proclamarmos ao mundo a nossa unidade, o nosso amor, a nossa confiança. Mas todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos feito nesse lugar, Senhor, se não houver amor, se não for feito por causa de Cristo, para Ele, por Ele, não vai servir para nada para nós. Ó Deus, nós queremos nos levantar onde caímos, cada um na sua luta, cada um na sua dificuldade, mas nós queremos nos levantar, nos colocar em pé e dizer: Senhor, nós precisamos, o Senhor nos ajude. Nós queremos fazer a nossa parte, mas precisamos que o Senhor esteja conosco, revelando, Senhor, a Tua palavra de uma forma tal, Senhor, que nós venhamos amar essa palavra, amar, Senhor Deus, estar na Tua presença, desejar estar reunidos como igreja, amar uns aos outros. Pai, nós queremos ver os perdidos virem aqui e se ajoelharem diante de Ti, Senhor. Nós queremos ver os nossos familiares serem tocados pelo Teu Espírito para a salvação. Nós queremos ver os milagres acontecerem no nosso meio. Nós queremos ser portadores, sermos arautos da Tua palavra. Ó Deus, não deixe os nossos pés se resvalar, Senhor. Queremos estar em Ti, Tu em nós, Senhor. Dirige os nossos passos. Senhor Deus, toma conta da liderança desta igreja, para que não perca o foco, não perca a mira. Senhor, tira-nos do nosso embaraço aquilo que está, Senhor Deus, prendendo os nossos pés, que impede-nos de caminhar, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, para vermos que o inimigo tem tentado, Senhor Deus, colocar cegueira espiritual no nosso meio. Ó Deus, dá-nos equilíbrio, Senhor, como igreja, como pais, como filhos, como família. Equilíbrio que venha da Tua palavra, do Teu ensino. Senhor, nós queremos, nesses anos que virão, nós queremos, Pai, tirar todo o peso, todo o fardo pesado das nossas costas, todas as cobranças humanas, para nos lançarmos no Teu rio e deixarmos que o Senhor nos leve, Senhor. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Nós invocamos o Teu nome como igreja. Sopra, Senhor, sobre esses ossos secos. Sopra, Senhor, sobre esses ossos secos. Traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor. Traga vida. Oh, ralabadalabacei, cantalabai. Oh, redalalabacei, calalabacei. Oh, te adoramos, Senhor. Queremos entrar nessa presença. Nessa presença, Senhor, onde nós não olhamos para os lados, não olhamos para nós mesmos, mas olhamos para Ti, Senhor. Oh. Aleluia.
Glórias a teu nome, Senhor. A palavra de Deus disse aqui, irmãos, que nós devemos nos arrepender e levantar onde caímos. Eu quero que você, com os olhos fechados, você diga para o Senhor que você se arrepende do estilo de vida que você tem levado, se isso tem acontecido com você, e que você quer que seja reavivado o propósito de Deus na sua vida. Comece a orar, querido. Comece a orar, querido.